Isso. Então, Yasmin, seja bem-vinda. Obrigado pela participação. Especialíssimo. É, Então, por que esse curso de História da Arte? É um desafio, Yasmin. É um desafio porque toda disciplina que eu começo, eu falo sobre arte. Eu acho que é essencial a gente compreender arte não pela arte, como dizem. Isso vai surgir um conceito no século XIX, arte pela arte. Mas as questões bem intrínsecas, bem internas mesmo da arte. Porque a arte, em todos os tempos, ela capta imagens, ela capta sonhos de determinadas épocas. Então, se eu pego uma imagem, uma arte rupestre, chamada arte rupestre, ali capta um sonho, capta ali uma impressão daquela época, daquele momento. Se eu pego na antiguidade, se eu pego na Idade Média, se eu pego na moderna, enfim, todas essas épocas vão trazer impressões, imagens. Então, captando ou capturando essas imagens, eu consigo então capturar também sonhos dessas épocas. E aí fazendo sempre um paralelo com o presente. E aí então a gente pode perceber o que que a gente cresceu, o que que a gente para a gente se situar melhor, né? Não só é, na questão artística, mas na questão histórica, na questão antropológica, questão filosófica, questão psicológica e aí assim por diante. É, tem um pensador que eu gosto muito, Walter Benjamin, que ele fala sobre essa questão dos sonhos e das imagens de cada época e capturar essas imagens de uma forma dialética com o presente. Então, é uma forma de eu melhorar o hoje e ter uma perspectiva melhor, não só para o hoje, mas para o amanhã, para o futuro. E estudar arte não é simplesmente estudar as formas, as cores, mas também os contextos. É importante os contextos, é importante os conceitos, entender as linguagens, porque por trás de uma linguagem artística tem uma linguagem mitológica, tem uma linguagem conceitual, filosófica e assim por diante. Então, se eu não souber disso, o meu olhar em relação à arte, ele será muito superficial, muito superficial. Então, por isso que o meu desafio nesse curso é trazer conceitos. A gente vai ter que ler certos conceitos, buscar certas questões para entender. E você vai entendendo isso no decorrer do módulo. É, então, eu vou compartilhar contigo aqui um, um slide que eu fiz. Está compartilhando aí? Tá, só não apareceu ainda, mas apareceu que tá compartilhando algo. Apareceu? Uhum, Curso de História da Arte, isso? apareceu o slide. As teses e olhares além das máscaras.
e aqui tem um olhar. Uhum. Porque eu estudando todo essa história da arte, estudando vários conceitos, eu percebi então que a grande questão está no olhar. É de como que eu olho as coisas. Se esse olhar não for profundo, a minha visão será superficial. Se eu não tiver um olhar, então, para os conceitos, para as linguagens, o que eu vou olhar, eu vou ficar preso numa imagem, numa representação. É uma palavrinha que você vai deparar muito na história, e esse conceito vem da arte, vem da filosofia. Então a gente vai ver de como que lá Platão, como que lá Aristóteles já tratavam dessa questão da representação. Uhum. Platão vai trazer essa questão da representação, trazendo uma linguagem, um conceito através do mito. Eu acho que você já viu o conceito que ele traz do mito da caverna. Uhum. Então, acho que é um exemplo assim, bem interessante das pessoas estarem presas numa caverna Uhum. e uma fogueira e a imagem que projeta na parede. E aí, então, as pessoas passam atrás e eles não conseguem virar e ver. Eles então relacionam só o barulho com as imagens que eles estão vendo. Uhum. Então eles ficam presos naquelas imagens, naquelas sombras, naquelas representações. E Uhum. nós ainda estamos na caverna. Por isso que quando a gente vai estudar a história da arte, a gente vai adentrando, a gente vai vendo o quanto a gente está preso às representações. Então, por isso, o meu desafio é ir além da tela, é ir além da escultura, é ir além da música, enfim, além das Uhum. máscaras, porque cada imagem é como se fosse uma máscara que encobre Entendi. aquilo que É, é real, né? De- na introdução lá daquele texto, sem ser o último que o senhor pediu para baixar no outro, ele fala um pouquinho, né, assim, de que as pessoas, por conta do contexto que foram criadas, né, questão industrial, estão apegadas muito ao objeto, né? A sim, arte sim, é sim, geralmente só aquilo que é belo, e sim, aí não tem mais essa isso, profundidade, né? isso. E isso que você está trazendo, Yasmin, tem a ver com essa palavrinha grega aí, aesthesis. Vou anotar E, aqui. e nós vamos na etimologia dessa palavra. E aí você falou aí na época da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial é século XVIII, a primeira Revolução Industrial. E Uhum. tem a ver com conceitos. Então, por isso que tem que a gente trazer conceitos filosóficos, cartesianos, René Descartes, para entender essa relação que você falou aí de sujeito-objeto. Por que que isso separou? Porque nossa educação, ela é dentro de um contexto de dualidade. Sujeito, objeto, bem e mal, positivo e negativo. Nós fomos educados para ver a vida dessa forma. Sucesso, Uhum. fracasso. E o desafio é justamente da gente ir além dessas máscaras. Isso tem causado um estrago imenso, imenso, imenso. Então é o olhar, a questão toda está no nosso olhar, como que nós olhamos para as coisas. Então vamos Uhum. lá, esse é o módulo um. Então nesse módulo um, o que é arte? Como nossa mente é estruturada, os símbolos, os arquétipos e a arte primitiva. Então essa primeira aula, nós vamos falar o que que é arte. A estese, a gente vai trazer esse conceito. Catarsis é um conceito grego Hum. também. Catarse As, eu lembro de ver na escola, um pouquinho. isso, aham. Isso vem do teatro, né? Então a gente vai ver, Uhum. vamos falar sobre isso hoje. Próxima aula, nossa mente, nosso olhar. E aí vou passar o material, acho que já passei um pouco desse material, para ver como que essa mente é estruturada. Aula 3, símbolos, mitos, arquétipos, imagens. Vamos ter que entrar nessas linguagens.
para eu compreender melhor a arte, eu vou ter que entrar em conceitos da psicologia, Jung, conceitos de imagens, mitos na linguagem mitológica, símbolos. E, por último, então, a última aula, arte primitiva, trazer algumas artes, né, para a gente ver tudo o que a gente falou de forma conceitual, ver isso na prática, né? Contextualizando. Então, olha só, esse é o módulo 1. Bom, eu já trago aqui de cara, só para a gente entrar nessa a chamada de arte primitiva, para a gente entender a questão, Yasmin, das representações. A gente tem que voltar, perceber como que esse homem nativo via as coisas, como ele percebia as primeiras impressões. Então, depois eu vou trazer dois textos neurocientistas para a gente aprofundar essa questão de como que esse nativo via a natureza, vivia essa natureza, de como que a mente dele foi estruturando. E tudo era o que? Visto de uma forma simbólica, mitológica. Né? Então, por isso nós vamos ter que voltar no mito para entender isso. Aí, por exemplo, tá uma imagem, né? É uma escultura, né? Deus da guerra do lado aqui. Esse aqui está representando o Deus da Terra, olha só. Proveniente do Tahiti, madeira coberta de fibra vegetal, entrançada, Londres Museu Britânico. Isso aqui representa, olha aí, por isso que eu falei de representação. Representa. Não importa, não importa se está bem similitude com a realidade, não importa. O que importa aí é a ideia. O que importa aí é o que representa. Então, a gente já começa a adentrar nessa mente que começa a ter as primeiras impressões. Então, não tem uma relação direta, assim, com um desenho que representa o real. É uma representação. E a gente herda esse olhar, só que de uma forma muito inconsciente. À medida que a nossa mente vai desenvolvendo, a gente vai criando os conceitos, e os conceitos vão criando máscaras, 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 e a gente vai distanciando daquilo que a gente era antes. A gente pensava por imagens. Os conceitos vão encobrindo tudo isso, porque o conceito é que vai gerando um pensamento que vai criando um paralelo de uma coisa com outra. Antes, como não tinha um conceito, era imagem. A floresta tinha uma impressão imagética na mente desse nativo, né? De perigo, o deserto, o rio, a montanha, tinha uma representação muito simbólica. Ele não tinha conceito daquilo ali, mas ele vivia. Esse homem nativo, ele vivia aquilo ali. Então, por isso que ele não precisava, ele não tinha o conceito. Ele criava uma representação daquilo ali. É por isso, é assim a gente vai ver nos textos. É assim que esse homem primitivo vai criar o quê? Religião. Que ele vai olhar para o sol, ele vai olhar para a lua, e aí ele começa então a perceber que esses astros, que esses seres, né, para eles, aquilo ali era um ser, tinha uma influência direta em sua vida, em suas vidas. Tinha um poder sobre eles. Eles não sabiam, tinham um conceito. Eles criavam uma representação simbólica. A gente herda isso sem saber. Porque depois nós fomos criando conceito. Então, olha só, isso aqui é um Deus representando um Deus que tem os dois olhos aqui, ó. Os dois olhos. Aqui, ó. Os braços. Tá vendo aqui, Yasmin? Acho que sim. Aqui, É ó, dois. porque então Tá um muito. pouquinho se eu consegue fazer a apresentação, no modo apresentação, acho que vai ficar melhor. Deixa eu ver aqui.
É, aí, Isso. melhorou? Uhum. Aí, ó, vamos lá então. Olha aí, Ah, ficou bem melhor. aqui os dois olhos, os braços aqui, ó. E essa imagem tá no livro. Você tá me vendo? Tô. Ó, eu te passei também esse material aqui, que é do Uhum. Gombrich. Esse aqui é um dos maiores especialistas em história da arte. E aí eu peguei essa imagem do livro dele aqui, que ele coloca aqui, ó, o- os, É claro, o fato de que uma coisa era difícil de fazer não prova necessariamente que se trata de uma obra de arte. Se assim fosse, os homens que modelam barcos à vela em garrafas de vidro estariam classificados entre os maiores artistas. Mas essa prova de habilidade tribal deve advertir-nos contra a crença de que as obras deles parecem grotescas, porque não podiam fazer melhor. Não é o padrão de capacidade artística desses artífices que difere dos nossos, mas as ideias deles. Então a gente vai perceber, e a gente não está falando, olha aqui, vou ler isso aqui, ó. É importante entender isso desde o princípio, porque a história da arte não é uma história de progresso, de proficiência técnica, mas uma história de ideias. Por isso que a gente tem que entender as ideias. Não é quer dizer que hoje os artistas são muito melhores do que aqueles artistas lá, pelo tempo Uhum. que nós vivemos. Isso é um pensamento bem eurocentrista, de achar então que a história é um progresso, que nós somos melhores hoje, que a arte é melhor hoje, os artífices. Então Uhum. ele já tira isso aqui. Concepções e necessidades em constante mudança. Então, hoje também a gente não fala cultura hoje, né? Culturas. A gente não fala civilização, a gente fala civilizações, porque cada uma expressa de uma forma, reage ao seu meio de uma forma, cria suas religiões, cria a sua arte, de acordo com esse olhar, né, diante Uhum. da vida. Então, não é preciso aumentar a semelhança com a vida, desde que os seus olhos possam ver. Então, a figura de um deus da guerra polinésio chamado Oro. Os polinésios são excelentes entalhadores, mas é óbvio que não consideraram essencial fazer disso uma representação correta de um homem. A gente vai ver Uhum. de como que isso vai se desenvolver, Yasmin, durante a história da arte. A gente vai ver a arte egípcia, então, assim, eles não importavam, assim, de ser muito parecido com o real. Uhum. Era importante a arte estar completa. A mesma coisa na Idade Média, quando pintavam ali, tentavam expressar o sagrado Jesus. Então, eles não importavam que a imagem de Jesus fosse perfeita, mas sim era uma representação mais espiritual. E isso Uhum. vai mudar, por exemplo, na época do Renascimento, né? Que aí já começam a tratar a questão da estética de uma forma diferente, né? E a minha intenção aqui, Yasmin, é descolonizar o conceito que se tem de estética. O Uhum. conceito que a gente tem de estética é século XVIII, que é um conceito voltado para o belo. Eu vou entrar daqui um pouquinho, eu vou aprofundar isso. Eu Então, acho muito engraçado quando às vezes eu tô no Instagram assim, aí tem aquelas pessoas mais conservadoras, assim, tradicionais nesse sentido, né? E aí elas vão é, lá e estão reagindo a, por exemplo, uma apresentação de arte contemporânea, sim, alguma coisa assim. sim, Aí é uma coisa toda abstrata, assim, toda isso. Aham, uma performance, né? E elas ficam, não, meu Deus, da onde que isso, isso é arte? Aí elas comparam lá com o Renascimento, com as obras isso, renascentistas. Aí eu achei isso isso, muito engraçado. Porque exato. para a maioria das pessoas, igual diz lá na introdução do texto, é praticamente, basicamente isso, né, que É, considera arte.
É o Qualquer dela. facsímile, é o realismo, né? É. E como primitivo, o importante era a ideia, e a gente vai ver que a arte contemporânea, o importante é a ideia. Como que essas coisas, elas são circulares. É por isso que se eu pego esse livro aqui, eu nem quis trabalhar ele com você no início aqui, Yasmin, ó, Martin Heidegger, Hum. A Origem da Obra de Arte. E no início aqui, ele já começa a chamar atenção para uma coisa que é muito interessante, né? Da linguagem. O que a arte seja tem de aprender-se a partir da obra. O que seja a obra só podemos experienciar a partir da essência da arte. Qualquer um nota com facilidade que nos movemos em círculo. O senso comum exige que se evite esse círculo, porque constitui uma violação da lógica. Pensa-se que se pode colher o que seja a arte através de uma observação comparativa das obras de arte existentes e a partir destas. Mas como poderemos estar certos que são, de fato, obras de arte que pomos como fundamento para uma tal contemplação, se não sabemos antecipadamente o que é a arte? E o meu objetivo aqui é justamente trazer reflexões para a gente entender o que é arte. Como você está falando aí. Como as pessoas não entendem o que é arte, então já vão fazendo uma comparação com o Renascimento, que a arte começa a ser vista ali como facsímile, o mais próximo do real, né? Então, aquilo é arte. É arte, então, figurativa, é arte que representa algo que tem sentido. E a arte contemporânea, o sujeito, ele desaparece ali, se torna abstrato. Esse sujeito se torna abstrato. E no meu livro, esse é o segundo livro que eu lancei. Então, esse aqui é sobre poesia. Entre os escombros, a sombra de Dionísio e Apolo, a poesia grita. Eu escrevi com um amigo meu que mora na Alemanha, Robert Nossa, que legal. Mahler. É. Então, ele mandava imagens, fotos, desenhos que ele fazia, e eu fui intercalando, né? Intercalando com Uhum. as minhas poesias. E aqui, bem na introdução, eu coloco uma questão aqui sobre a arte abstrata. Por que que a gente não consegue enxergar além da máscara, além das representações, além da arte abstrata, né? Então, eu coloco aqui, hoje sei que só existe a arte abstrata porque somos totalmente abstratos, desconhecidos, deformados em nossos emaranhados psicológicos. Se fôssemos cônscios de nossa abstração, nossa arte não teria perdido a perspectiva, a profundidade. Não estou dizendo em ser renascentista, olha aí, mas uma questão do olhar. Ela se tornou linear, superficial, porque os olhos se acostumaram à superfície e perderam o fôlego do mergulho. Então, a arte abstrata só é abstrata porque estamos abstraídos de nós mesmos e da natureza. Acabamos nos tornando os joguetes da natureza, tanto interna quanto externamente. Então, eu trago essa reflexão bem na introdução desse livro. Se você quiser, eu te passo ele depois em PDF para você ler essa introdução que eu falo sobre a obra de arte, sobre arte. Pode passar, eu quero sim. E arte, para mim, aqui, o meu desafio é trazer que arte, vamos para os conceitos. Arte é muito mais do que a gente imagina. Como eu estou dizendo, arte não é apenas uma tela. Arte tem um contexto histórico. Arte tem um sentimento. Arte tem não um sentimento, sentimentos, pensamentos. Arte abarca tanta coisa. Eu escrevi então esse outro livro. Esse foi meu primeiro livro. E aqui eu trabalho bem essa questão de arte. O grito, o mito e a história de Morse. A arte como choque e redenção. Então, de como que a arte pode ajudar a gente a pensar, né? Por quê? Porque nós estamos presos aí. Você está vendo o que aí?
Cachimbo, né? Um A cachimbo. representação de um cachimbo. É, exato. Não é um cachimbo. E está escrito aí em francês embaixo, ó. Isto não é um cachimbo. Então, quando a gente olha para essa imagem, fala, pô, caramba, todo mundo fala. Isso é um cachimbo. Eu estou vendo um cachimbo. Aí fala assim, não, não é um cachimbo. Poxa, aí até o Foucault escreveu esse livro aqui, justamente só sobre essa obra do Magritte. E é um surrealista, né? Então essa obra é de 29, é um momento entre guerras, e é um momento de descrédito à racionalidade, à razão. Então aquele homem, aquele ser iluminista que acha que a razão, na história a gente estuda isso lá em Kant, Hegel, as filosofias da história, Yasmin, que, eles achavam então que a história então estaria indo num sentido teleológico, teria um sentido então de progresso, né? Que chegaria, por usar essa razão, o homem chegaria a uma perfeição numa sociedade, uma sociedade perfeita, tendo um Estado ali para guardar, para, enfim, para Hegel, o Estado era o ápice dessa civilização. E toda civilização tinha que, então, chegar nesse estágio de ter um Estado, de ter aquelas instituições. Poxa. E aí, no final do século XIX, vários artistas vão denunciar essa racionalidade. Falar, opa, peraí, não é bem assim, não. Né? Então, a racionalidade estava levando a um processo autodestrutivo. Só os artistas estavam percebendo isso. O Nietzsche vai denunciar isso. Né? E aí, então, o que vai acontecer? Essa racionalidade, o nacionalismo, Primeira Guerra Mundial, né? E aí, então, a ascensão do fascismo na Itália, em 22. Então, essa racionalidade levou ao quê? Então, esses artistas que vão surgir nesse período aí, que é do Magritte, eles vão achar que a verdade não é encontrada pela racionalidade, pela razão. É justamente no inconsciente. Essa verdade está no inconsciente. Foram tantas camadas, que essa verdade foi sempre jogada lá para o fundo da nossa consciência, lá no Uhum. inconsciente. Então, o surrealismo buscava é, trazer desse inconsciente. Então, por isso que é chamado de surrealismo. Então, além desse realismo, né? Então, ele cria essa obra, né? Para dizer, nós estamos presos em representações. A gente vê uma coisa e acha que aquilo ali é o real. Uhum. Não é uma representação. Aí o Foucault tem uma parte aqui interessante que ele vai dizer assim, meu Deus, como tudo isso é bobo e simples. Este enunciado é perfeitamente verdadeiro, pois é bem evidente que o desenho representando um cachimbo não é ele próprio um cachimbo. Entretanto, existe um hábito de linguagem e nós caímos nesse hábito de linguagem. É por isso que o historiador, Yasmin, tem um desafio imenso de narrar um fato e não cair nesse cachimbo, ficar preso nesse cachimbo. Uhum. E além desse cachimbo, o que adianta a gente passar para as pessoas um fato, narrar um fato e pronto? Narrar o cachimbo. Essa é uma discussão na historiografia, no historicismo lá do século XIX. O Nietzsche vai ser muito crítico a esse historicismo. Depois a escola dos análises vai ser muito crítica também a esse historicismo do século XIX. Porque era uma narrativa linear dos fatos. O positivismo. Nós criamos representações. Estamos presos em representações. Então a arte, o desafio, Yasmin, é
Esse aqui eu vou aprofundar quando for no módulo específico, que for trabalhar o surrealismo, tá? É só para mostrar o quanto a gente está preso em Uhum. representações, né? Então, essa arte aí, ó, para mim, é a arte. É uma obra incrível que ela quebra paradigmas. Ela dá um açoite no nosso olhar. Falar aquilo que É. você está vendo não é o que você está vendo. Então, como que eu E falo? parando para pensar, assim, realmente a arte não tem esse dever de. Porque parece muito que as pessoas estão sempre em busca da verdade absoluta a respeito de tudo, né? E a Sim, arte é mais uma das coisas que mostra, assim, que até a arte mais abstrata, ela é, de certo modo, querendo ou não, uma representação de algo interno, né? sim, sim. Então, é sempre, nunca é algo assim concreto, definido e último. Uhum. É justamente isso que o senhor está falando, né? São representações e é tô achando interessante como a gente precisa, o importante é o conceito, né? A mensagem que aquilo está Sim, passando, a ideia que aquilo quer sim, expressar e não sim. revelar uma verdade última. É. Na verdade, Yasmin, a questão é ir além desse conceito. Porque aí nós vamos, na próxima aula, voltar na linguagem mitológica, porque isso aqui tem muito a ver com mito. Uhum, E a gente não percebe. Porque a gente não foi educado, a gente não tem esse olhar, entendeu? Porque quando a gente for ler os textos lá que traz uma reflexão sobre o mito, você vai entender isso. Porque aqui, Yasmin, tem o ser e o não ser. O ser e o não ser. E o não ser faz parte do ser. O não ser seria aquilo que contextualiza, aquilo que faz acontecer. E o que faz acontecer aqui o cachimbo, que não é um cachimbo, mas uma representação, é uma ideia. E uhum, por trás, mas o que está por trás dessa ideia? Aí sim você entra na questão histórica, você entra no contexto, você vai além do conceito para entender a uhum, angústia do pintor, o uhum. grito do pintor. Entendi. Aí sim você está vivendo. Aí sim você está pegando uma verdade desse artista e trazendo para você. Você vai vivenciar. Isso, na Grécia Antiga, seria o ator no teatro. É se colocar no lugar do outro. Ator significa se colocar no lugar do outro. Aqui, eu vou me colocar no lugar do Magritte. Por que que ele fez isso? Que é um grito dele, falando assim, é um absurdo, nós estamos presos em tantas coisas, tantas crenças, e a gente não vive isso. A gente só está preso na representação. A pessoa fala que é cristã, mas não vive aquilo, o cristianismo na sua essência. A Uhum, pessoa fala que é uma coisa, mas não vive aquilo na sua essência. Não vive. Cria uma representação. Vive na linearidade, de esquerda ou de direita. Não se vive apenas conceitos. Senão não existiria mais uma sociedade desigual. Já que o objetivo de todos é o quê? Não é acabar com as desigualdades? Isso é representação, porque não vivem isso de verdade. Então, essa obra aqui, ela é uma quebra nesse olhar, é um açoite nesse olhar. Por isso que eu começo, Yasmin, todas as minhas disciplinas com essa obra aqui. Todas. História, arte, que for, essa obra. Olha aí, você estava falando do abstrato. Eu já entro aqui no, num dos grandes pintores, né, o Kandinsky, Vassily Kandinsky, que é yellow, red, blue, amarelo, vermelho e azul. E eles usa essas imagens aqui, por isso que eu te mandei lá, depois você dá uma olhada no vídeo que eu te mandei. uhum, Então, olha só, formas geométricas. Para eu entender aqui, Yasmin, eu tenho que voltar lá. Eu não vou aprofundar aqui nela, eu só vou aludir, então. Eu preciso estar cônscio de certas linguagens mitológicas aqui. Se eu olho para
o nativo, eu vou entender o pensamento selvagem. E aí nós vamos ler antropologia, Levi-Strauss, para entender essa questão do mito, essas formas circulares, o sol, que era sagrado para esses povos primitivos. Então, se eu pego o livro do Kandinsky, tá aqui, ó, Uhum. tá vendo aí? Uhum. Do espiritual na arte. E aí, aqui ele diz uma coisa que é super interessante. Toda a obra de arte é filha de seu tempo e muitas vezes mãe dos nossos sentimentos. Aqui tem sentimento, aqui tem racionalidade. Só que se a gente olha de uma forma linear, a gente não vai adentrar. A gente vai, pô, até eu faço. Por que que não faz então? Por que que não fez? Por que que você não torna então um grande pintor? O grande desafio sempre que eu tenho quando eu vou falar de arte abstrata, moderna, contemporânea, é isso, para falar, até eu faço, então por que que não fez? Às vezes a coisa, como aquele quadro lá do Magritte, às vezes a coisa é tão óbvia, que eu não consigo enxergar mais, o Yasmin. E nesse livro meu aqui, tem uma poesia que eu trago essa questão do óbvio, de como que eu não consigo mais ver além, porque eu falo, é óbvio. E quando eu Uhum. falo assim, eu digo, olha só a poesia, só o início aqui eu vou ler para você. Uhum. O ódio é o ópio é o óbvio, que ninguém vê, que ninguém crê, orgulhosamente apresenta, com o melhor aparenta. Sua visão, uma alucinação, fantasmagoricamente ilude, que ninguém alude, que ninguém vê a miúde. O amor é dor, a dor é pavor, que ninguém procura, assim ninguém se cura. A que a vida atira, durma, cou sua própria sepultura. Cou, mas ninguém vê. Meu nome é ninguém. Então, olha só, aqui eu estou falando do óbvio, de como que esse óbvio ele pode se tornar um ópio, ou seja, da gente não ficar entorpecido, a gente naturalizar as coisas, e aí a gente não consegue ir além. Hum. Por isso que a história Tem, da. Fala. tem essa. Perdão de interromper, mas é que, assim, é uma coisa que essa questão do óbvio, da gente buscar sempre aquilo que é fácil, né? Aquilo que você bate o olho e já entende. Eu Ah, acho que isso piora ainda nos dias de hoje muito mais por conta do uso das tecnologias, né? Das redes sociais e tudo mais, porque hoje tudo é muito rápido, tudo sim, num instante, igual qualquer rede social que você tenha hoje, é um milhão de informações a cada segundo, né? Nos sim. reels, nos stories. Então, assim, e a gente não processa essas informações. A gente recebe elas ali, mas a gente não tem tempo suficiente para processar, para degustar aquilo, para aquilo virar realmente um conhecimento na nossa cabeça. Então, são muitas informações e nenhuma delas você vai abstrair. Então, o nosso cérebro ele fica cada vez com mais dificuldade de aprofundar em alguma coisa, Exatamente, com cada exatamente, vez mais preguiça, inclusive. Nosso cérebro fica exato, preguiçoso. exatamente. O dado. E a geração TikTok. E Uhum, aí é a senhora de 70 anos tipo a minha filha ali, que já começa a ver muito isso que é o curto, que é o rápido. uhum, E isso dá prazer realmente, porque uhum, são prazeres fragmentados, então você não precisa ficar muito tempo ali. Você sente uhum, vários fragmentos então de prazeres no olhar, exatamente. né? Então hoje, quanto mais prazer, melhor, em Uhum, menor tempo, né? sim. É uma sociedade então que não sabe lidar com a dor. Exatamente, eu vejo essa, até na questão da faculdade mesmo, por exemplo, ler um texto muito, às vezes, mediano ali, grande, se torna uma tortura, porque Uhum, é algo que você precisa concentrar, precisa tirar um tempo ali, uhum, abstrair, entender,
E é algo que muitas vezes nosso cérebro está acostumado ali com, como o senhor É, falou, né? Com o óbvio. sim, Você pega uma informação ali, mas fica muito difícil você processar quando precisa de um esforço, assim. sim. E tem que realmente, hoje, tem que ser um esforço, porque nosso cérebro está sendo educado para flashes Uhum, cada vez mais exatamente. rápidos. E aí a gente não vai. O nosso olhar vai deixando de ter profundidade até em relação às cores. Ah, nós vamos trabalhar um texto, então amanhã eu já vou te passar esse texto, Uhum, que é da Jolie, que ela fala, né, dessas imagens que são em bloco. São várias imagens, então nós estamos circundados por imagens. Só que aí a gente não consegue, de forma arqueológica, pegar cada imagem e ir separando, porque tudo se torna um bloco concreto de imagem. Então, a gente vai assiste TV, por exemplo, telejornal, tem várias imagens ali, tem várias uhum, camadas, só que eles passam como se fosse um bloco só de imagem. uhum, E aí a uhum, gente não consegue aprofundar naquilo ali. A gente não sim, consegue ir além daquela representação. O jornalismo hoje está sendo cada vez mais o quê? Superficial, porque só lança aquela imagem ali e não mostra o que está por trás. São várias camadas que estão por trás. É uhum. por isso que Já hoje, muda de outro assunto, assim, isso, uma coisa aí isso, passa para outra e para outra. exatamente, exatamente. Tempo. Aí eu lembro da obra lá do Francisco Goya, Cronos devorando seu filho. Uhum, Cronos que representa, então, o tempo. E o tempo hoje está devorando a gente. A esfinge, lá da Grécia Antiga, está devorando a gente hoje. Porque a gente não consegue responder o básico da vida. E a obra de a arte, a arte pode ensinar muito a gente ir além, o nosso olhar ir além e compreender, começar a compreender melhor, não só a arte, mas a vida, porque a vida e arte, para mim, não, eu não separo isso. Como vida e história. uhum, Nós temos uma tendência de separar a história, a disciplina, a arte e a disciplina. Não, 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 não. Nós estamos estudando a vida. E aqui, essa obra que você está vendo aqui, ó, Yasmin, é vida. De um lado, tem um lado mais claro, vibrante, e um outro lado mais denso, com cores, então, tem um vermelho, que é uma cor quente, tem um azul, uhum, que é a cor fria, mas tá mais denso, porque tem partes bem mais escuras, né? E aqui, então, é um jogo de imagens. Depois você dá uma olhada lá no vídeo, né? Lá o professor vai fazer uma análise mais profunda. Eu não vou entrar aqui, mas uhum, aqui está muito relacionado com o pensamento mitológico. E aqui, seguindo o que o Kandinsky diz sobre isso. Ó, existe outra analogia entre as formas de arte baseada numa necessidade fundamental: a similitude das tendências morais e espirituais de toda uma época, a busca de objetivos já perseguidos em sua linha essencial, depois esquecidos. Essas imagens aqui, ó, nós temos no nosso inconsciente, mas nós esquecemos. Hoje nós temos isso aqui como formas geométricas. Para o homem primitivo, isso tinha uma relação espiritual, tinha uma relação com vida. Sol era vida. As formas geométricas ali, eles vivenciavam isso. Eles não falavam, isso é um retângulo, isso é um triângulo, isso é um círculo. Não é, eles vivenciavam isso. Eles não precisavam do conceito. O conceito veio depois, tá? Então veio depois. Então depois esquecidos. Então, e portanto, semelhança do clima interior podem logicamente levar ao emprego de formas que no passado serviram com êxito às mesmas tendências. Assim nasceu, pelo menos em parte, nossa simpatia e nossa compreensão pelos primitivos, a afinidade espiritual que descobrimos ter com eles. Olha só, Kandinsky, século XX, década de 20, ele está falando sobre o que? Afinidade com os povos primitivos.
Então, por isso que eu preciso, Yasmin, voltar nesse povo primitivo, chamado primitivo, para entender esse pensamento. Então, a gente pode falar que, de certo modo, a vivência, ela constrói o conceito. Exatamente. Você vai vivendo, vai criando. O homem foi, os seres foram vivendo, foram criando os conceitos para quê? Justamente para amenizar esse atrito com a natureza. Hum, Né? Porque viver a crua realidade dos fatos da natureza é uma questão difícil. Porque o que é a natureza? A natureza é trágica. A natureza não é essa relação. Nós estamos presos num pensamento dual, dualista, bem e mal. E a natureza não é boazinha ou mazinha. Ela é. Chove, ela vai, o rio vai encher e vai sair para as bordas, vai destruir árvores. Essa é a natureza. uhum. E a gente não entende isso até hoje. Nós fomos educados, então, depois, através dos conceitos, num contexto dualístico, bem e mal. E o que gerou esse bem e mal hoje? Caramba, quantas, quantos genocídios, quantas guerras, justamente por um achar que está do lado do bem e o outro do lado do mal, guerras santas, cruzadas. Ainda as cruzadas estão por aí, é uma guerra santa. Por quê? Na nossa mente é dualista. Bem, eu sou o bem, você é o mal. Eu e eles. O fascismo tem como base isso. Eu e eles. Eu sou o bem. Hitler pensava assim. Mussolini pensava assim. Então, se a gente vê na política no Brasil, caramba, isso é tão palpável, mas palpável para quem tem o conhecimento. Quem tem um olhar mais profundo, que consegue ir separando essas camadas Uhum. que estavam no inconsciente. Por isso que eu acho que a arte ela é fundamental para eu entender a história também, ajuda a entender a história. A antropologia, juntamente com a psicologia, com a etnologia, tudo isso, a sociologia, para eu entender melhor a história, Yasmin. A arte me ajuda muito, me ajudou muito. Então, olha assim, como que Kandinsky ele traz um pensamento aqui, né? Dessa, dessa, dessa empatia com esse homem primitivo. E no meu livro, aqui, ó, eu trago uma parte aqui que eu faço essa reflexão que, para mim, essa divisão ela é um equívoco. Divisão que a gente faz na história. É, história antiga, medieval, moderna, contemporânea. Para mim, tudo é contemporâneo. Se eu resgato um fato lá da Idade Média, eu vou trazer, vou dar vida novamente, vou trazer aquele fato para cá. E eu vou ver a contemporaneidade lá, aqui. A história é uma. Eu ouvi isso, alguém falando isso, não lembro que professor que foi. Que a história ela não é sobre o passado, né? Mas ela é sobre o presente. A Isso. gente resgata o passado para conseguir entender o que está É. acontecendo hoje. Isso é a escola dos análises, Yasmin. É problematizar o presente, é com esse olhar do presente que eu vou olhar para o passado. Quem que Uhum. viveu o passado? Ninguém aqui viveu o passado. Eu não sei como que foi o passado. Eu tenho os vestígios, eu tenho os documentos, eu tenho as obras de arte. Hoje na história, até o grito, eu peguei meu livro aqui, ó. Eu trabalhei o grito, eu transformei o grito num objeto histórico. Uhum. Antes era inadmissível isso na história. O não dito é objeto histórico hoje na história. Uhum. Ter essas sensibilidades, o historiador precisa ter essas sensibilidades. Para, se ele quiser ter uma visão mais profunda sobre a história e sobre si mesmo. Porque eu digo uma coisa, mas tem muita coisa que eu não digo, que eu vou selecionando. Eu vou selecionando a minha memória.
Assim funciona a história também, Yasmin. E eu vou vendo isso na a arte de como que ela traz esse inconsciente. Ela resgata esse inconsciente. Essa contemporaneidade do Kandinsky, ele traz essa contemporaneidade para cá. Dialeticamente, eu vou fazer um diálogo então com isso. Uhum. Então aqui eu vou entrar já alguns conceitos, viu, Yasmin? E o primeiro conceito, que é do livro, né? Eu te passei do Alfredo Boss, né? Reflexões sobre a arte. É maravilhoso esse livro. Constatar, porém, o uso social da pintura e da música, ou a sua função de mercadoria, não deve impedir-nos de ver antropologicamente a questão maior da natureza e das funções da arte. É Uhum. preciso refletir sobre esse dado incontornável. A arte tem representado, desde a pré-história, Yasmin, uma atividade fundamental do ser humano. Então, por isso que eu não separo o homem do Paleolítico, o homem do Neolítico, ele buscava um sentido para a vida, e eu estou buscando até hoje. O homem, os seres contemporâneos estão buscando um sentido aqui agora, também. Olhando para a Lua, olhando para o Sol. Só que a gente hoje tem conceito. O que, que é o astro, o Sol, a Lua, satélite? Nós temos conceitos sobre eles. E esse homem primitivo não tinha, ele vivia, ele vivenciava aquilo ali. Sentia isso, né? E qual que é o sentido? Então, a atividade que é produzir objetos e suscitar certos estados psíquicos no receptor não esgota o seu sentido nessas operações. A obra de arte é isso, não esgota. Então você vai fazer uma leitura daquela obra do Kandinsky, e se você for aprofundando, e de acordo com a sua vivência, você vai ver coisas que eu não vejo. Eu vou ver coisas que você não vê. Essa é a grande questão da obra de arte. Essa multi, multi olhares e pluriversos, né? Não é um universo, a gente fala mais. É um pluriversos, né? Uma multiplicidade, mas uma multiplicidade que vai canaliza numa unidade. Por isso que a gente tem que voltar na linguagem mitológica, Yasmin, para entender o que significa isso. Multiplicidade, unidade. Nós vamos falar sobre isso. Próxima aula. O que vai variar, então, é a percepção da. Porque, por exemplo, o artista, quando ele faz uma obra, tem lá o contexto histórico em que ele está inserido e que ele quer Tem, passar, né? Tem, às vezes, um conceito que ele quis demonstrar ali, mas o que vai ser mais subjetivo ainda é a reação daquele que está consumindo, né, a obra. tem. Igual você falou aí, que no final é muito plural, né? Mas aí, em algum ponto eles vão chegar em algo em Sim, comum, né? Apesar exata, desse caminho ser diferente, né? Por exemplo, exatamente. uma pessoa pode sentir algo, né, com alguma obra, por exemplo, e outra pessoa pode sentir Isso, outra coisa, mas isso, vai ter sempre um ponto em comum, isso, às vezes, que é a percepção a respeito de um conceito, por exemplo. isso. Aham. Entendi. Porque, porque aí nós vamos ter que entrar no conceito de arquétipo, que vai ser a próxima aula. Nesse inconsciente coletivo do Jung. Nesse inconsciente coletivo, todo mundo é uno. E aí a gente vai ver por que é uno nesse inconsciente coletivo. Por mais que a gente viva uma diversidade, uma pluralidade de experiências, lá no fundo, todo mundo busca a mesma coisa: é ser feliz. E todo mundo veio de um lugar. E todo mundo vai para um lugar. Eu não sei qual é esse lugar, de onde que a gente veio, para onde a gente vai. Mas a gente veio desse lugar e a gente vai para algum lugar. Então, minha primeira aula de história, Yasmin, o professor falou assim: não existe verdade absoluta. Eu falei: existe, existe. Eu não sei, o senhor não sabe, mas existe. A gente veio de algum lugar e a gente vai para algum lugar. A gente não sabe.
Tem crenças e crenças sobre isso. Mas que a gente vai, vai. Quem já foi, tá lá. Então, nós temos a multiforma de olhar as coisas, mas o sentido lá no fundo é o mesmo. Uhum. Qual que é o nosso sentido aqui para ser feliz, cada um da sua forma, da sua cor, né? Por isso que é importante estudar a arte e fazer essas reflexões para a gente entender a política, para entender muitas coisas, o fascismo que queria todo mundo então de uma cor só, a religião, todo mundo de uma cor só, não entendem essa relação da unidade com a diversidade. E isso é importantíssimo, é voltar lá num pensamento mitológico. Ó, mas vamos lá. Estas decorrem do processo totalizante que as condiciona, que nos leva a sondar o ser da arte, enquanto modo específico de os homens entrarem em relação com o universo e consigo mesmo. A arte, sempre como uma impressão ou como uma expressão, é de como que esses seres, eles então relacionam consigo, relacionam com a natureza, relacionam com os outros. A obra de arte é isso. Ela é expressão. Então, eu captando, conseguindo capturar esse sentido e trazendo esse sentido para agora, caramba, eu posso enriquecer muito o meu olhar em relação a tantas coisas na vida. A dor, sofrimento, de como que essa pessoa lidava com isso lá no Neolítico e de como que nós lidamos aqui agora. O que que eu posso fazer? O que eu posso aprender com isso? Por isso que a arte, Yasmin, é muito além do que a gente pensa. É muito além. Uhum. Arte é um fazer, mas arte também é um conjunto de atos pelos quais se muda a forma, se transforma a matéria fornecida pela natureza e pela cultura. Isso aqui, para mim, esse conceito é maravilhoso. Eu acho ele maravilhoso, porque ele realmente faz a gente pensar como que eu vou transformar a forma, aquilo que eu estou sentindo, aquele estado bruto de pensamento, aquele estado bruto de emoção, aquele estado bruto de abismo. Às vezes eu sinto assim um abismo e falo assim, caramba, que angústia é essa? É uma forma tão densa. Mas como que eu vou transformar aquilo ali? E falar, poxa vida, isso é apenas uma representação. Será que realmente é isso que aconteceu? Ou que vai acontecer? E será que eu estou sofrendo em cima de uma representação? E aí, na maioria das vezes, a gente olha, não era aquilo que eu pensava que era. Era bem diferente. Não foi daquela forma que eu estava pensando que iria acontecer, e não foi daquela forma que aconteceu. Por quê? Tem contextos, tem contingências, tem questões que se eu tivesse consciência daquilo ali, eu olharia com outros olhos. Eu julgaria uma pessoa de outra forma. De repente a pessoa te deu um tapa, a pessoa brigou contigo, aí a gente fica preso naquela representação. E aí a gente não está cônscio de como que aquela pessoa, de repente, ela também foi violentada. Uhum. Por que que ela estava reagindo com violência? Por que que ela reagiu como violência? Como que ela foi criada? Então, Uma vez um amigo meu postou uma frase que era mais ou menos assim, que eu estou falando aí, eu lembrei agora, que a reação, ela diz mais sobre alguém do que as suas atitudes, né? Então, aí eu fiquei pensando um pouco se eu concordava ou não, porque eu fiquei pensando assim, nossa, será, né? Porque muitas vezes uma pessoa reage de alguma maneira que não é, que é um impulso ali, né? Não ah, deixa de ser verdade essa frase, sim. Mas muitas vezes a gente reage de uma maneira que, se a gente estivesse ali totalmente no controle, né? A gente não reagiria. Então, exato, a gente não é só as nossas reações também, né? sim. Acho que encaixa um pouco nisso que você está falando aí.
Uhum. De você, por exemplo, reagiu de uma maneira a algo. Mas aí quando você para pensar direito, você fala, poxa, né, não queria ter reagido dessa maneira, né? E você não deixa de ser a sua atitude depois, né? Você é ambos. Uhum. É tanto a sua reação como a sua racionalidade depois, assim. Sim, e isso tem a ver com os níveis de consciência. Eu vou te mandar um texto para você refletir sobre esses níveis de consciência. Ação, reação. Eu vou reagir de acordo com uma ação. Hum, Quando que a gente vai conseguir quebrar com esse círculo vicioso? Eu reajo de acordo. Se uma pessoa me xinga, eu xingo ela também. A forma que vem, eu não transformo. uhum, Transformo. Eu pego aquela forma e replico, devolvo. sim. Ação, reação. É a mesma força que eu jogo uma bolinha na parede, ela volta, né? Então, a Uhum. ação, como que a gente pode transformar esse ciclo, ou esse círculo? Eu vou te mandar um texto depois para você refletir sobre essa questão. Essa transformação, transformar a forma. Nesse sentido, qualquer atividade humana, desde que conduzida regularmente a um fim, pode chamar-se artística. Então, por isso que é difícil, Yasmin, entender hoje a arte abstrata ou a performance, a performática. Então, das pessoas fazerem determinado movimento, qual que é o sentido disso? Uhum. Então, não entender aquele sentido, não entender a ideia, qual a ideia que está por trás. O Duchamp, por exemplo, vai pegar um urinol masculino no banheiro e vai falar isso é arte, é algo dado. Mas como assim? Não é a obra em si, é a ideia. Se eu não tiver consciência dessa ideia, aquilo ali vai ser um lixo. Joga fora. Mas a ideia é valiosa. É o olhar. Por isso que o olhar, ele é primordial. Então aqui, desde que conduzida a um fim, né? Para Platão, exerce a arte tanto o músico encordoando a sua líria, quanto o político manejando os cordéis do poder, ou no topo da escada de valores, o filósofo que desmascara a retórica sutil do sofista e purga os conceitos de toda ganga de opinião e erro para atingir a contemplação de ideias. Então, olha só, desmascarar a retórica sutil do sofista. E a gente vive incrível hoje, Yasmin, que a gente vive a questão do sofismo, assim. Você sabe o que é o sofismo? Que conceito é esse? Os sofistas que surgiram lá na época de Sócrates. Eu lembro que eram pessoas que elas manejavam um discurso, né? Não, elas não se interessavam exatamente pelo Hum, conteúdo, mas pelo convencimento. pela verdade. E sim pela a retórica. E a retórica Isso. deriva de uma palavra grega, né? Então, que é a arte de falar bem. Uhum. E ter uma boa retórica numa polis, numa cidade, então ali é grega, era tudo, porque Atenas, por exemplo, a democracia, o conceito de democracia, conceito pelo menos, surge ali, né? Por quê? Chegava numa assembleia e aí falava assim, quem quer a palavra? Quem quer falar? Então a pessoa pedia a palavra. Ela tinha que ter uma Uhum. boa retórica, justamente para convencer as pessoas. Os sofistas vão surgir nesse contexto, né? Na sofística, justamente de conseguir, através de um discurso, dizer que aquilo que ele estava falando ali era o real, era a verdade, sem Uhum. preocupar com a verdade. E a gente Sim. vive isso hoje, nas narrativas. O Byung-Chul Han tem um livro que chama A Crise da Narrativa. Sim, já ouvi falar. Então, é muito interessante esse livro. Por que que hoje a gente chega numa crise da narrativa? Justamente pela É, essa distância. é a questão do fake news, né? É. Eu li num livro que em 2021, eu acho, se não me engano, que não sei se era a palavra fake news, agora não estou me lembrando bem. Se era a palavra fake news ou se era o termo pós-verdade. Foi a palavra do ano, assim, ou se não me engano, da década.
por conta que acho que depois no livro ele falava que depois da do Trump, né, da ascensão do Trump, Uhum. dele ter se tornado presidente, isso tipo assim foi um boom, foi uma coisa assim que explodiu, né? Logo depois veio a pandemia, né? E aí hoje é inclusive a polaridade, né, política, igual o senhor comentou mais cedo lá aqui no Brasil, tem muito a ver com isso, né? Com quem é o detentor da verdade. E todo mundo usando de todos os artifícios possíveis, assim, na questão da fala, na questão da propagação de informações ao seu favor. Sim. Você vê isso de tudo quanto é jeito, com tudo quanto é lado. É. E você falou aí, nós vivemos num período pós, né? Uhum. Pós-modernidade, que falam pós-humano, pós-industrial, o capital que não é um capital produtivo mais, é um capital improdutivo, as pessoas investindo num Bitcoin, numa moeda virtual. Então a gente vai vivendo essa pós. E aí o pós-humano, que na verdade a gente vai vivendo mais uma virtualidade do que uma vida real mesmo. A gente Uhum. projeta nas redes sociais e a gente absorve aqueles símbolos das redes sociais para Sim, viver uma vida virtual, uma vida cheia de imagens enganosas, de representações. de representações. Perfeito. Então, a arte ensina, olha só, pensar sobre Sim. tantas coisas, né? Então, essa coisa da polarização que você traz aí, eu acho que assim, precisa aprofundar muito isso, muito, porque na verdade a polarização é uma narrativa construída para dividir. E quanto mais polarizar para eles, melhor. Eu e eles. Sempre criar um inimigo em comum é importante. Isso tem muito a ver com arte. Sim. Uhum. Então, isso vem do Império Romano também, dividir para conquistar. Então, polarizando, eu vou então criando uma retórica, uma narrativa. Olha aí, é linguagem Oi, isso. oi. Isso é linguagem, Yasmin. Então, Uhum. continuando aqui. A arte é uma produção, logo supõe trabalho, movimento que arranca o ser do não ser. Olha aí, isso é uma linguagem mitológica. A, a forma do amorfo, daquilo que não tem forma, né? O ato da potência. Então a arte, ela potencializa o nosso olhar sobre as coisas, Yasmin. A gente tem um olhar mais crítico. O cosmos do caos. E cosmos e caos é uma linguagem mitológica, né? Tem muito a ver com os conceitos primeiros que surgem na Grécia, né? Já que a gente é educado dentro de um contexto grego, né? Então, o caos, o cosmos que significa ordem, né? Então, o caos que significa toda essa turbulência. E os gregos criaram um outro conceito, tekné, chamavam nos gregos. E é interessante de como que hoje a gente faz um paralelo com a técnica e de como que essa técnica hoje ela distorceu completamente esse sentido de tekné lá na Grécia antiga, que era o modo exato de perfazer uma tarefa antecedente de todas as técnicas de nossos dias. E a tekné na Grécia Antiga era justamente para o quê? Buscar uma forma de conviver melhor com a natureza, consigo, com os outros. A técnica, depois que deriva disso, hoje, a tecnologia, ela surge justamente num contexto de se expor, enfim, de derrubar o outro, neutralizar o outro, difamar o outro, territorializar também, de dominar, de dominação. As técnicas são utilizadas hoje, né? Imagem, filmes, ciência, estudam formas de compreender melhor o cérebro, de como que funciona o cérebro, justamente que tipo de imagem
vai ser usada em determinado lugar para determinadas pessoas, os Uhum. algoritmos, né? Sim. Se você, então, entra na internet e começa a pesquisar ali, o algoritmo vai entrar em atividade. Então, tudo que você for pesquisar, você deixa um rastro, e aí Sim. gera um algoritmo. E aí, então, o que que acontece? Você entra no site, vem aquilo que você pesquisa, vai as Uhum. informações ali. Eu tenho até um episódio engraçado no meu trabalho, que eu estava conversando com minha colega de trabalho sobre isso, e ela falando que o celular ouve que a gente conversa, né? E foi muito engraçado porque a gente estava falando sobre, se eu não me engano, era bicicleta, alguma coisa assim. E eu não tinha pesquisado até então sobre nada sobre bicicleta. E quando a gente abriu o telefone, foi direto uma propaganda de bicicleta, uma coisa assim. Foi muito engraçado, porque pelo menos quando a gente pesquisa faz sentido, né? Agora, quando a gente está conversando sobre uma coisa e ela vai lá e aparece, aí também já é um pouco assustador. Mas É, isso realmente acontece. a inteligência artificial vai chegar aí, né? Nesse ponto aí. Então, se a gente pegar o livro lá, 1984, George Orwell, né? De como que Uhum. ele traz a questão do Big Brother, o olho que tudo vê. Então, esse olho está aí. Está aqui, ó. Nós estamos aqui gravando, estou gravando aqui, ó. Mas sabe lá se tem alguém ouvindo que está sabendo, né? Está nesse submundo da internet aqui, pode pegar Uhum. isso e transformar em, enfim, o que ele quiser, né? Uhum. Então, de como que as fake news, a questão vai para outro patamar com essa inteligência artificial. As pessoas já estão colocando vozes, então, de cantores que já morreram. É, Nossa, pega, isso. por exemplo, eu recebi o Fred Mercury cantando música do Zezé de Camargo e Luciano, né? Então, opa, Uhum. peraí, faz assim não, faz isso comigo não, né? Mas é inteligência artificial. Então, E dá capaz deles começar a vender isso daqui a pouco. não, e colocar, Yasmin, tipo, usar politicamente, colocar o vídeo de uma pessoa e colocar a voz daquela pessoa, mas ele falando uma outra coisa, que não tem Sim. nada a ver. Muito, quando o pessoal faz muito isso para dar golpe. É, Já vi muitas vezes no jornal que eles ligam ou mandam áudio para um parente, alguma coisa assim, com a voz da pessoa, pedindo dinheiro e etc. isso. Então, olha só, nós estamos falando de tecné lá da Grécia e a gente está Ai, falando ai. das técnicas aqui. Isso é arte. E eu vou trazer então várias linguagens, não é só a tela, a escultura, mas assim, várias linguagens. Isso é arte. A arte está em volta, a gente respira isso e não percebe, né? Uhum, Então, arte é uma produção. E arte, Yasmin, eu trago o conceito aqui do Alfredo Bosch, que eu gosto muito, que vem da palavra latina ars, matriz do português arte, está na raiz do verbo articular, que denota a ação de fazer junturas entre as partes de um todo. Olha aí, esse conceito para mim ele é primordial porque ele vai além da tela. Então, articula, arte articula, fazer junturas. O que que é o articular? Um artista, então, para pintar uma tela, ele vai articular muitas questões ali, conceitos, não uhum, conceitos, sentimentos, não sentimentos, coisas amorfas, coisas que têm forma. Ele vai articular tantas coisas do consciente, do inconsciente. Então, uhum. quem tá vendo ali a obra tem que estar consciente dessas articulações. Se não Tem tiver, não. aquele, perdão, tem aquele, é porque eu lembrei agora daquele quadro A Redenção de Adão, né? Que, assim, quando você não sabe o contexto do que o autor quis passar ali, né? É, fica Redenção até de Kant. estranho. É redenção de Kant. Isso, desculpa, isso, a redenção de Kant, exatamente. Fica até estranho, eu fiquei pensando, gente, mas como assim, né? De primeiro momento, por que a redenção de Kant? Por que esse, esse título, né? O que, que tem a ver com o que tá passando ali? E é justamente Modesto isso. Brock. Uhum, Perfeito. É justamente qual que é a ideia, que uhum, época, que contexto. Então é isso, é mergulhar para.
ir tirando as camadas para você chegar na essência da coisa. E aí, Uhum. dialeticamente, então, você trazer para agora, no redemoinho da contemporaneidade, o racismo continua. O que que a gente mudou de lá para cá? Né? A maldição de Cã ainda está no imaginário, no inconsciente das pessoas. Então, a arte é incrível de como que ela potencializa esse olhar crítico, né? E aí traz um outro conceito aqui, Yasmin. Sabes que o conceito de criação, poiesis, é muito amplo. E a poiesis aqui, o poeta, isso é importante, esse conceito, porque poiesis é o ato de criar. Então, ser poeta é justamente aquele que consegue criar. Então, poeticamente, você vai escrever sobre história, historiografia. Porque a historiografia, a história, você vai escrever a história é uma narrativa, é uma invenção. Você vai ter que ser um artista, você vai ter que ser um poeta ali para ligar entre um ponto e outro, entre um documento e outro, entre Uhum. uma testemunha e outra testemunha. Porque existe um abismo entre um objeto e outro que você vai estudar, né? Como como testemunho ali histórico, como objeto histórico. Você vai pegar um documento, tá? Entre um documento e outro, o que é que tem? Um vácuo. Você vai ter que criar, dar um sentido para aquilo ali. Aí tem um livro do professor Durval, né, que é o, o historiador como tecelão. O tecelão dos tempos. Não sei se você já viu esse livro, né? Não. É maravilhoso. Eu te passo ele em PDF depois. É maravilhoso. A arte de criar. Poieses. E então esse ser se torna o quê? Criador e criatura ao mesmo tempo. Sorte que todas as artes são criações, e os cidadãos e os artesãos dessas são criadores ou poetas, poetés. Isso está no banquete. Isso aqui é do Platão, né? Uhum. Ele está falando sobre esse conceito de poiesia. Eu acho muito bom esse conceito, porque potencializa essa questão da arte de criar, que todos nós somos poetas. A gente acha que poeta é só aquele que escreve poesia, não. Poeta é aquele que cria, que articula as coisas. Então, esse conceito de arte, e esse livro, eu acho ele, assim, fantástico, né? Que ele traz muitas questões aí, depois você dá uma lida, né? O que se entende por arte. E ele começa o livro aqui, Yasmin, dizendo o seguinte: se perguntarmos hoje a um homem de cultura mediana o que ele entende por arte, é provável que na sua resposta apareçam imagens de grandes clássicos da Renascença. Aquilo que você falou. É o Uhum. facsímile, é o mais próximo da realidade. Um Leonardo da Vinci, um Rafael, um Michelangelo. A arte lembra-lhe objetos consagrados pelo tempo e que se destinam a provocar sentimentos vários, e entre eles um difícil de precisar, o sentimento do belo. Então, arte, para as pessoas que não têm um olhar mais profundo, arte é aquilo que é o belo, que te dá uma sensação de belo, que está mais próximo do real. E aí eu lembro na história, Yasmin, Hitler ele vai fazer uma exposição de arte. Uhum. Assista um documentário que chama Arquitetura da Destruição. Já assisti. Já, então, Muito lá bom. ele vai colocar a arte degenerada de um Sim. lado e a arte que ele considera então sublime, divina. Uhum. E Sim. aí a renascentista. Ele Lá era um fala que ele queria criar um novo império, né? Um novo isso, império que se assemelhava ao Império Romano, né? grego-romano. Ah, É renascentista, por isso que tem um isso. olhar renascentista, então que vai olhar para obras como do Munch, o Grito, que vai olhar para obras do Paul Klee, obras do Kandinsky e vai dizer, isso é obra degenerada. Sim. Obra sublime é essa aqui.
que enaltece, engrandece. Com esse documentário a gente percebe o poder da propaganda, né? O poder do Exato. marketing. É. Mas vocês sabem onde que eles aprenderam, né? United Como assim? States of America. Ah, sim. Aprenderam. Aprenderam bem. E Aprender a lição. aprenderam, e aprenderam também com os russos. Que dentro da história da arte, a gente vai ver o construtivismo, de como que vão tentar lá na Rússia criar um movimento artístico, né? Que eles falam do socialismo real, para justamente é, representar o trabalhador, representar ali a sociedade, né? Então, no construtivismo, traz muito essa questão de, de, de criar uma representação, né? Uma representação voltada para engrandecer, na verdade, uma propaganda de governo, né? Uhum. Do governo. O Hitler vai aprender também com eles. Então, é esse olhar que a gente precisa desenvolver, né? Um olhar mais crítico. Então, esse livro aqui, né, traz muitas questões interessantes para você dar uma olhada depois, né? Arte é construção, que eu trouxe aqui esses fragmentos, tecné, verbo articular, liberdade, as técnicas, vão mais um pouquinho aqui. Aqui, eu vou no livro agora, tá? Uhum. Liberdade e as técnicas. Exemplos cristalinos da relação íntima que se estabelece em criação e técnica. Aqui, então, o autor traz alguns pensadores como que faz essa relação, estabelece essa relação criação e técnica. Textos do Edgar Allan Poe, Filosofia da Composição, Paul Valéry, Memórias de um Poema. Em ambos os poetas, transformados em leitores e analistas de si próprios, mostram as etapas do seu processo criador. Ambos confluem imaginação e paciente trabalho artesanal. E aqui ele traz o Levi-Strauss, que a gente vai ler um texto sobre eles, Yasmin, que é um antropólogo, né? Etnólogo também. Comparou o pensamento artístico ao pensamento selvagem. Um e outro vale-se da técnica do bricolage, arranjo de materiais disponível em função de um novo significado. É de como então você pega o material e ressignifica aquele material ali, né? Que repropõe então uma concepção de arte como jogo, recombinação de dados perceptivos. Então, se eu pego aquela obra do Kandinsky que eu mostrei, tem muitas formas ali que vêm de um inconsciente, que vêm de uma relação bem ali do homem primitivo, com a natureza, consigo, com os outros, né? Então, de como que essa arte ela vai se modificando, ressignificando a técnica ou as técnicas vão se modificando, né? Então aqui ele traz a questão da, da música também, de como que essa música ela vai ser representada, né? Através de símbolos, através de números que dizem os metros, a forma de você tocar uma música. Não sei se você entende de música, né? Mas os compassos que tem ali a semibreve, a mínima, semínima, né? Que são símbolos. Quem então Uhum. tem que conhece essa linguagem, então vai olhar numa partitura e vai entender que a semibreve ele vai dar 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Depois tem um tempo lá de mínima, 2 tempos. 1, 2. E aí começa a ser mínima, um tempo. Né? Então, vários tum, 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 tum. Então, tudo isso tem um símbolo, tem uma linguagem por trás. A Uhum. arte é isso. Entender essas linguagens, é entender o que se tem por trás, é vivenciar o som.
o que aquele som te traz, o que aquelas cores ele te traz, né? Então, esses processos, né? E que tem a ver com a estética, que é a percepção. E eu vou entrar, então, na questão da estética agora, Yasmin. Porque essa estética que a gente conhece, eu te falei que ela é do século XVIII, XVII, ali a filosofia René Descartes, que entra com um pensamento mais, pensamento filosófico, traz a questão do sujeito, objeto, né? Então eu trago aqui, ó. E aí por isso que eu coloquei lá para você esse livro aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Se você consegue baixar aqui, eu não tenho esse livro em PDF. Eu conseguia na internet achar ele em PDF. Você conseguiu? Ah, Uhum. que maravilha! Então, a, é organizado pelo Pedro Pablo Gomes. Então, é um pensamento de decolonialidade. E o meu desafio no curso é justamente descolonizar o conceito que a gente tem de estética. Por quê, Yasmin? Porque o conceito que a gente tem de estética do século XVIII, do belo e do feio, que gerou toda essa questão pra, na Alemanha, o olhar do Hitler, é uma estética do século XVIII. Essa coisa de julgar uma obra se é bela ou feia. Então, assim, se eu olho uma obra do Munch, falo, mas que coisa feia, até eu pinto. Tá, mas o que está por trás daquele grito ali, daquele sujeito deformado, aquelas pinceladas largas? O que está por trás daquilo ali? É a ideia, não é a obra em si. Então, quebrar com esse dogma de a arte pela arte. Eu ir além dessa tela. O que que aquilo ali pode? O que que aquilo ali eu posso aprender para minha vida, né? Então está escrito aqui. Posso ler em espanhol e Ó, traduzir? eu prefiro que o senhor traduza, se o senhor puder. Tá. A opção descolonial vem da crise da estética ocidental, um sinal da crise da modernidade, colonialidade. Porque o que que é vamos então separar, Yasmin, colonialismo de colonialidade. Colonialismo é aquilo que a gente estuda, que então o Brasil era colônia de Portugal e depois conseguiu a independência em 1822, tá? E aí depois tornou um país, uma nação, Estado-nação, tudo isso que a gente aprendeu. Mas esse pensamento de decolonialidade mostra o seguinte: não, a gente continua com o pensamento colonial. A gente descolonizou historicamente, mas psicologicamente não. O nosso olhar ainda é eurocentrista. O olhar que eu tenho sobre as coisas é um olhar que vem de lá, da Europa ou dos Estados Unidos. E a gente não percebe, a gente não critica isso. Por isso que o meu desafio aqui, eu trouxe esse conceito já de início, descolonizar a estética. Por quê? Nesse livro, ele vai então trazer a questão que é o seguinte: colonialidade. Vamos descolonizar então o conceito de estética. Por quê? Estética, ó, a opção descolonial da estética não concebe o mundo da experiência humana em esferas autônomas. A multiplicidade, né? Pluralidade. Entende o âmbito da sensibilidade cruzado com a razão, o conhecimento, a vontade e os sentimentos. Então, a opção descolonial da estética não concebe o mundo da experiência humana em esferas autônomas. Ou seja, o que quer dizer isso, Yasmin? Nós não estamos isolados. Nós estamos todos interligados. É por isso que uma arte, uma obra de arte, tem várias camadas.
aquele autor ali, aquele artista ali, ele herda várias questões, inclusive não só do cultural, da questão cultural, do consciente, mas do inconsciente, antropologicamente falando. Os círculos ali que a gente viu naquela obra do Kandinsky, ele traz de um inconsciente dele, de uma relação com a natureza lá do homem primitivo. Está entendendo isso? Então, esse pensamento descolonizador, ele não concebe esse ser autônomo, sozinho. Ele está numa imbricação, numa interligação com outros universos, com outras linguagens. A partir do século XVII, o conceito de aesteses se restringe e aí em diante passará a significar, olha aí, sensação auditiva, sensação visual, sensação gustativa, processo de percepção. Então, a estese significa essa sensação, significa percepção, significa sensibilidade. Então, não é sensibilidade do belo, é sentir as coisas. Então, não é uma sensibilidade que passa a ser estudada a partir do século XVIII, como teoria da história da arte. Por isso que procura desvincular essa a estese dessa estética do Kant, Emmanuel Kant, do século XVIII, do belo. Quanto estrago isso causou até hoje, Yasmin? Eu citei o Hitler, mas hoje, até hoje, as pessoas olham para uma coisa, determinada coisa, e se não entende, o que é que ela faz? Demoniza. Tem que erradicar. A mácula, isso é uma mácula, é algo sujo que tem que ser erradicado. Isso tem causado um estrago tremendo, esse olhar. Por isso que estudar a história da arte precisa, caramba, entrar nesses meandros, né? Então, a partir do século XVII, esse conceito começa a ser, então, visto como uma teoria, ó. Passa a ser estética. E o conceito de arte como prática. Muito se há escrito sobre Kant, a importância fundamental de seu pensamento na orientação da esteses, sua transformação em estética. A partir daí, e em retrospectivas, começou a escrever história da estética, se encontraram suas origens não só na Grécia, mas, caramba, em todos os povos. Vai dizer que todos os povos não têm essa percepção, não têm essa sensibilidade? Se eu pego os crânios astecas, maias, é uma percepção sobre a morte. Morte e vida ali, ó, é, é, um complementa a outro, não são opostas. O nosso pensamento ocidental acha que vida e morte são conceitos opostos, não são. Olha, conceitos, eu usei a palavra de propósito, conceitos. Na natureza, isso um complementa o outro. A semente, para nascer, ela tem que morrer. Isso é algo natural. O ocidental vê isso como algo assim, caramba, uma oposição. Criou-se um abismo entre as coisas. É falta de vivência, de viver realmente a interioridade dessas coisas. Devido a conceitos, devido a crenças, vem, vem o pensamento judaico, cristão também, o bem, o mal, céu e inferno, vem tudo isso. Então a nossa mente é moldada em cima de muitas coisas filosóficas que a gente nem imagina, crenças que a gente nem imagina, né? Então, essa operação cognitiva constituiu nada mais, nada menos a colonização da estética, da esteses pela estética. Pois a esteses é um fenômeno comum a todos os organismos viventes com sistema nervoso. A estética é uma versão ou teoria particular de
de tais sensações relacionadas com a beleza. Isso a partir do século XVIII. É dizer, não há nenhuma lei no universal que tenha, ou que seja necessária, a relação entre a estética e beleza. Porque o sentir engloba tudo, não é uma questão teórica. Olha de como que esse pensamento quebra com esse olhar, açoita esse olhar. Aristóteles traz um olhar da mimesis, essa questão da reprodução da realidade, né? Mimesis e catarse. Sabemos que a primeira é equivalente à representação. Ó, novamente, Yasmin, eu falando de representação. E a representação tem várias caras. Em esse sentido, a representação pertence a um universo de ficção e do fingimento. Olha só, vou dar o exemplo do historiador. O historiador escreve, e aí o que ele está escrevendo? Ele está escrevendo uma ficção. Ficção e existe um embate na historiografia sobre a ficcionalidade na história. Ficção e ciência. A história é uma ciência ou a história é uma ficção? Mas se o historiador não consegue ver a verdade na ficcionalidade e a ficção na ciência, ele não tem um olhar profundo. Ele não vai conseguir ter um olhar profundo sobre as coisas. Por exemplo, encontrar a verdade numa obra de ficção. Você assiste um filme, você lê um livro de literatura, uma ficção, mas para o artista, para o autor escrever aquilo ali, ele viveu. Tem dados culturais, tem sentidos, tem sentimentos, tem sonhos, tem frustrações, tem raivas. E é encontrar isso, encontrar essas pequenas verdades no meio dessa ficção. Esse é o papel do historiador, esse é o papel do pesquisador, antropólogo, sociólogo, enfim, psicólogo, procurar nesses fragmentos as verdades, as pequenas verdades nesses fragmentos, nessas ficções, nesses sonhos, alucinações. Quando eu fui fazer meu mestrado, o professor falou assim, de uma disciplina: poxa, você vai escrever sobre um cara doidão, um cara ficar drogado, você vai falar sobre a poesia dele, é só alucinação. Pô, caramba, ele não entendeu nada sobre descobrir essa a verdade na ficção, na ficcionalidade, na, na ilusão, na alucinação. Ninguém alucina, mesmo com todas as imagens distorcidas, do nada, assim, sem dados culturais, sem símbolos culturais. Ninguém que alucina aqui é de outro planeta, que tem outros valores culturais, outros símbolos. Caramba! Isso é uma falta de sensibilidade muito grande do olhar. É por isso que o meu desafio nesse curso é açoitar o olhar a todo momento, Yasmin. Porque o nosso olhar foi educado de uma forma. Quer ver? Esse fingimento. E aí a gente vai descobrindo até quando uma pessoa está fingindo. O que tem de verdade ali por trás. Né? O olhar crítico que vai, então, percebendo essas nuances, percebendo essas formas, né? Por sua parte, catarse significa purgar emoções, desfazer de tensões emocionais. Então, a catarse é um conceito que Aristóteles traz, mas que vem do teatro grego. E a arte traz isso. Essa catarse justamente de você olhar para determinadas obras e se purificar, ou seja, se ver naquela obra. O grito, por exemplo, eu sinto uma catarse ali, porque eu olho e sinto aquele grito, aquela dor do mundo. Ele parou no diário dele, ele traz então um relato. Ele estava atravessando a ponte e ele parou e ouviu o silêncio. E aquele silêncio foi ensurdecedor. Foi o momento do grito interno. É um grito que sai, é da natureza e é dele também. Uhum. Esses dias eu achei até engraçado, porque eu tive, acho que, uma experiência parecida, é, com aquele filme, até, talvez seja até um pouco bobo, né? Aquele filme Divertidamente agora que saiu nos cinemas, assim, nossa, Dois. eu fiquei muito emocionada.
Não teve uma cena assim que eu me vi na personagem lá, né? E aí eu chorei muito. Uhum. Chorei muito, não só Isso é nesse, catarse. É. sim, e teve outro filme também que eu assisti essa semana mesmo, semana passada com a minha família, que eu também que eu chorei muito também, que é porque é uma determinada cena assim, o que ela representava naquele momento, né? Era uma cena que a família estava toda reunida se apoiando eles estavam se apoiando, né? E a mensagem, assim, né? A representação daquilo foi muito forte para mim. E eu chorei muito também, porque eu consegui sentir aquela cena. Eu chorei de alegria, né? Foi uma coisa muito boa. É muito bom quando a gente percebe a mensagem que aquilo está passando, né? Mesmo que seja, independente de como esteja sendo representado, quando você percebe, aquilo gera um sentimento, gera uma comoção, assim. É Exatamente. muito bom. É expurgar essa tensão, porque Sim. isso era o propósito do teatro na Grécia. E aí, ó, se quiser aprofundar, Yasmin, ó, teatro grego, tragédia e comédia, que traz os conceitos, né, Aristóteles, Platão, né? Bem interessante esse livro do Junito de Souza Brandão. Então, de como que esses conceitos são importantes. A gente vive isso sem saber, sem ter consciência disso. E de como que isso surge numa Grécia, China também, o teatro, as sombras ali, de como que eles faziam as sombras justamente para representar, às vezes, coisas, situações, comédias, né? Então, para que as pessoas pudessem pensar, refletir sobre aquilo, né? Então, a experiência se logra por caminhos, vários caminhos. Como a gente falou aí, você falou do cinema, teatro, que seja um livro, né? E a arte é um deles. Pois que a psicanálise na época, né, na Grécia, não pensava sobre uma psicanálise. É óbvio que isso não tinha esse conceito lá, mas eles já praticavam isso de uma outra forma, né? E aí, para finalizar aqui, contextualizando isso, Yasmin, eu trago então de um outro livro que é o Epistemologias do Sul. E esse livro está aqui, ó. Nas minhas aulas de teoria, eu passo um texto que está nesse livro aqui, né? Organizado pelo Boaventura de Souza Santos e Maria Paula Menezes. Tem vários, então, pensadores aqui, peruano, argentino, Henry, é, o Walter Mignolio, é, e esse aqui, o Ramon Grossfogel, que eu vou ler um trecho aqui que eu tirei, que ele justamente traz a ideia do pensamento cartesiano, de como nós estamos presos na dualidade. René Descartes, fundador da filosofia ocidental moderna, inaugura um novo momento na história do pensamento no Ocidente. Descartes substitui Deus, fundamento do conhecimento na teopolítica, do conhecimento da Europa, da Idade Média, pelo homem ocidental, fundamento do conhecimento da Europa dos tempos modernos. Todos os atributos de Deus são agora extrapolados para o homem ocidental. Essa verdade universal, que está para além do tempo e do espaço, o acesso privilegiado às leis do universo, capacidade de produzir conhecimento e teorias científicas, tudo isso está agora situado na mente do homem ocidental. Então, a filosofia ela vai incrustar essa mentalidade nesse imaginário desse homem ocidental, esse ego cogito cartesiano, que eu penso, logo existo. Eu separo o sujeito do objeto, eu separo o sujeito da natureza. Olha a crise existencial que isso gera hoje, Yasmin. A natureza ela se tornou apenas um objeto utilitário. Eu uso e abuso quando eu quiser, porque eu tenho poder. Eu estou imbuído de uma razão, que essa razão é
divina, já que eu sou filho de Deus, eu tenho essa racionalidade que Deus me deu para eu dominar a natureza. Porque isso está lá na Bíblia. A imagem que se tem nesse imaginário é justamente isso. E toda técnica utilizada a partir desse momento é para dominar essa natureza. Então, de como que a arte, a gente estudando esses conceitos, a gente, a gente começa a visualizar a nossa contemporaneidade, de como que se trata a natureza hoje, o agronegócio, a capitalização de tudo. A natureza está aí para nos servir, apenas. Nós esquecemos que nós somos natureza também. Esquecemos desse detalhe. Por quê? Parece óbvio, né? Olha, eu estou fechando a aula nossa hoje com o óbvio, que eu falei lá no início. É tão óbvio, né, que eu sou uma coisa, a natureza é outra. Nós perdemos essa relação. Criador, criatura. Yasmin, se eu pego um livro, neurociência, como que um feto, ao nascer, ele vai perceber a si mesmo? Ele não percebe a si mesmo. Ele e a mãe são um corpo só. Ele só começa a perceber depois, quando ele começa a criar conceitos. Ele vai distanciando da mãe. Eu e minha mãe. Nós somos assim com a natureza, a nossa mãe natureza. Eu estou voltando num pensamento mitológico. Mãe natureza, Gaia. Eu e a mãe natureza. Eu fui separando dessa mãe natureza, eu fui perdendo essa consciência que eu tenho com a minha mãe. Eu sou outro ser. Isso tem causado uma catástrofe. A grande questão hoje no mundo é questão ecológica. Como que eu relaciono com essa natureza, comigo mesmo? Sempre a palavra agora é sustentabilidade. Sustentabilidade. Como criar, como crescer economicamente e ser sustentável ao mesmo tempo. Alimentar tanta gente, tantas bocas e ao mesmo tempo ser sustentável. Porque da forma que a gente está indo, vai chegar um momento que a natureza vai exaurir, vai desgastar. Essa mãe não tem leite eternamente. Ela é Eu, cíclica. hoje lá no jornal, de manhã, estava passando que, segundo os cientistas, né, até o Brasil vai ser um país inabitável até 2050, por conta do aquecimento global. Vai ter em 2050, você vê, daqui 30 anos, Sim. menos de 30 anos. Uhum. Então, e o Brasil vai estar tão quente, mas tão quente que vai ser, segundo as previsões, né, quase inabitável, ou inabitado, né? Uhum. Mas Então, quer ver que nós temos um pensamento muito dual? Eu vou falar assim, ou ele está sendo pessimista, ou ele está sendo otimista. Eu vou ficar preso nisso e não vou além dessa representação, porque isso aí é uma representação. Vamos viver isso mesmo na pele. Vamos adentrar nesse mundo da natureza e ver como que realmente as coisas estão. É possível que viva mais, muito mais, mas é possível que não. Tem bombas atômicas, enfim, toda uma contingência, contextos aí. Mas só para exemplificar, que a gente está preso sempre nessa coisa da dualidade, sempre. E aí a gente não consegue ir além. Finalizando, Yasmin, finalizando, a verdade, essa verdade universal que está para além do tempo e do espaço, o acesso privilegiado às leis do universo, a capacidade de produzir conhecimento e teorias científicas, tudo isso está agora situado na mente do homem ocidental. O ego cogito cartesiano, penso logo existo, é o fundamento das ciências modernas ocidentais. Ao criar um dualismo entre mente e corpo, entre mente e natureza, Descartes conseguiu proclamar um conhecimento não situado, universal, visto pelos olhos de Deus. Essa é a nossa mentalidade. E assim
somos educados. Então a gente começa esse módulo trazendo todo esse arcabouço, né, reflexivo, mental, para a gente pensar a obra de arte de uma outra forma. Então acho que agora você já está com um outro olhar sobre arte. Para a gente começar, ainda vamos tratar da mente, próxima aula. Eu vou te passar o material, se der tempo você lê, para amanhã, então, a gente falar sobre como que essa mente foi se moldando até chegar aos conceitos, até chegar à linguagem mitológica, passar para a linguagem filosófica, histórica, e aqui estamos nós. A arte possibilita isso, Yasmin. Esse um olhar mais profundo, né? Um olhar mais, mais crítico. Então, deixa eu sair aqui. Alguma colocação, Yasmin? Alguma pergunta? Não, por enquanto não. Eu vou ler mais profundamente o material e qualquer coisa eu falo na próxima aula. Isso. Deixa eu achar aqui onde. Parar aqui, ó. Interromper aqui, ó. Bom, amanhã nesse mesmo horário, é 19. Eu acho que Não, não interrompeu não a gravação. vou parar agora.